Em 2010, eu estava em Brasília na segunda Conferência Nacional de Cultura. A secretária, se não me engano, a secretária executiva do MINC na época, ela disse que estava realizando a conferência numa cidade ribeirinha e um cidadão foi questionado o porquê de uma conferência de cultura. Ele respondeu: conferência de cultura é para ver, conferir se as coisas estão nos conformes, conferindo os conformes. Realizada de 4 em 4 anos, a Conferência Nacional de Cultura é o principal momento de encontro entre executivo, legislativo e sociedade civil, de modo a aperfeiçoar as políticas públicas para a cultura. É o principal meio para estreitar o diálogo entre o governo federal e os entes federados e quem produz e atua na cultura em todo o país. A partir da segunda Conferência de Cultura, a gente tem a participação de todos os estados do país. Mas sabe por que eu estou falando de Conferência de Cultura agora? Porque estamos em 2017 e, segundo o Plano Nacional de Cultura, esse ano, ouça bem, esse ano tem Conferência Nacional de Cultura. Inclusive, já foi definido o tema e os eixos temáticos. Esse tema e eixos temáticos eles podem ser debatidos e alterados, mas por enquanto o que está definido como tema é cultura como vetor de desenvolvimento social e econômico no Brasil. Deixa eu tecer um comentário. É no mínimo curioso no momento em que tu tem extinção de secretarias, em que tu tem o Ministério da Cultura com uma das menores verbas dos últimos anos, um ministério enfraquecido, mas apesar dessa situação, que bom! Vamos discutir, vamos conferir se estamos conformes. Então vamos aos eixos temáticos. Primeiro eixo temático, economia da cultura e novas tecnologias. O objetivo aqui é dialogar sobre os desafios da economia da cultura, considerando os avanços tecnológicos. Sem sombra de dúvida, são dois aspectos bastante relevantes e bastante importantes. Eu me solidarizo muito com as questões de economia da cultura. Acho que a economia da cultura tem um impacto que envolve não só os aspectos econômicos e financeiros, mas impactam principalmente nas questões sociais e muitas vezes é uma questão mal desenvolvida ou simplesmente não é estudada. No entanto, quando o Ministério da Cultura põe economia da cultura e novas tecnologias, me parece que ele está muito mais preocupado com o olhar de mercado e está considerando muito mais a cultura enquanto produto. Isso me preocupa. Eixo número 2, infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento. Aqui o Ministério da Cultura pretende, além de ampliar a questão de infraestrutura cultural no país, ele pretende dialogar a respeito de um estreitamento entre cultura, esporte e turismo em prol do desenvolvimento. Por que diabos a cultura tem que dialogar ou buscar muletas em outras áreas? Eu simplesmente não entendo. Isso é solução de gestor preguiçoso. Nós temos que pensar mais a respeito da cultura e como dialogar ela diretamente com a sociedade. A cultura é transversal, é lógico que ela vai atuar junto com o esporte, junto com o turismo, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, mas ela não precisa de muletas. E quando fala infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento, eu vou ter que bater na tecla de novo. Eu acho que estão olhando cultura enquanto mercadoria. Isto me preocupa e muito. Eixo número 3, cultura e sustentabilidade. Aqui a cultura dialoga com várias facetas, principalmente com relação ao meio ambiente e à preservação ambiental. Nesse eixo, me parece uma proposta um pouco mais orgânica com o que está acontecendo na sociedade civil. No entanto, eu acho que aqui, aí sim, cabe um diálogo com as novas tecnologias, não como um eixo à parte destinado só a isso, que me parece que tem muito uma vertente de economia de mercado, mas inserido numa perspectiva de sustentabilidade, numa perspectiva de redução de desigualdade. Nesse aspecto, as novas tecnologias podem ser muito favorecidas, mas elas têm que olhar por esse aspecto e não com o aspecto de competição de mercado. Eu colocaria novas tecnologias dentro deste eixo. Eixo 4, democracia, cidadania e diversidade.
Aqui o intuito é ampliar a participação social nas ações culturais. Eu acho que esse eixo pode ser um dos mais importantes, principalmente num período histórico em que a gente tem visto tantas manifestações de intolerância religiosa, intolerância contra gêneros, intolerância racial. Eu acho que o Ministério da Cultura e a sociedade civil devem pegar pesado nessa discussão, de modo a não dar margem para a intolerância, seja ela qual for. Eu acho um dos eixos mais importantes na circunstância atual em que vivemos. Eixo número 5. Política cultural, gestão e capacitação. Aqui o objetivo é ampliar e qualificar os mecanismos de gestão institucional da cultura. Esse aspecto me parece que ele está preocupado com algumas questões que nós erroneamente não nos preocupamos, que são questões futuras. Qualificar a gestão pública do executivo é pensar em continuidade. Muitas vezes a gente está tão preocupado que a gente pensa nos aspectos imediatos. E se a gente for pensar, os principais problemas que nós tivemos com relação às políticas culturais se devem à falta de continuidade, falta de qualificação e falta de compreensão do executivo com relação às políticas culturais. Eixo número 6, preservação e salvaguarda do patrimônio cultural. Aqui há um diálogo com relação aos desafios que competem às responsabilidades de preservação e salvaguarda do patrimônio. Acho bastante coerente, no entanto, acho que muitos dos problemas de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural se devem a um aspecto anterior, que é a valorização. Eu acrescentaria aspectos de como criar políticas de valorização referente ao patrimônio cultural. Isso possibilitaria, inclusive, que em médio e longo prazo as responsabilidades inerentes a essa questão seriam mais facilmente solucionadas. Enfim, a Conferência de Cultura é um momento de ampliar o diálogo entre os gestores culturais, gestores executivos e quem faz cultura. Se na sua cidade o executivo não estiver pensando em conferência de cultura, provoque eles, faça com que eles pensem a respeito. Se eles não quiserem fazer conferência de cultura, provoque o legislativo. Se o legislativo ignorar, façam conferências livres, reúnam os artistas, reúnem produtores culturais, mas façam conferências. A gente não pode deixar de discutir, a gente não pode deixar de dialogar. E se prepara que esse ano tem Conferência Nacional de Cultura. Gostou do vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Se quiser, escreve um comentário aqui, pode fazer comentário via Face, enfim. Muito obrigado e até a semana que vem com Biotônico Cultural.